Hora de falar também sobre o São Paulo com péssima notícia. A RIMACIS assegura que o tricolor não vai bater uma meta importante para a temporada, além de últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o São Paulo não vai bater meta de venda de jogadores em 2026, não sou eu quem está garantindo. Foi o próprio presidente RIMACIS, que durante a semana confirmou que não há nenhuma perspectiva no São Paulo de alcançar os 180 milhões de reais com transferências de jogadores programada para essa temporada. A consequência, a pior possível. Se você não bate a meta, você fica no negativo, vai registrar prejuízo e vai ver sua dívida aumentar ainda mais. São Paulo que passa por condição financeira extremamente ruim. Por que o Macis tem convicção de que não alcançará os 180 milhões de reais com transferências de atletas? Até aqui o São Paulo embolsou apenas 16 milhões de reais, com vendas pequenas e mecanismo de solidariedade. Hoje o São Paulo tem o Bobadilla como o principal, talvez o único grande ativo a ser negociado. E embora tenha especulado de que o Zenit ofereceu 10 milhões de euros, posso garantir que não houve oferta do time russo. O Zenit não tem interesse em contratar o Bobadilla. A expectativa do São Paulo de que o Bobadilla brilhasse na Copa do Mundo e voltasse valorizado não se confirmou. Marcos Antônio seria uma outra alternativa de negócio, mas o São Paulo reluta com a ideia de abrir mão de um de seus principais jogadores. Ele é alvo antigo do Flamengo. Diante desse cenário e sem a capacidade de alcançar 180 milhões de reais, o tricolor vai precisar buscar novas fontes de receitas, que podem vir de qualquer lugar. A grande dificuldade é transformar essas necessidades em dinheiro vivo, até porque o São Paulo tem atrasado direitos de imagem, tem atrasado luvas e premiações, isso sem falar nas comissões dos atletas. Só para completar, queria contar que além dos 180 milhões de reais projetados com vendas de jogadores em 2026, o São Paulo ainda busca 122 milhões de reais com o Morumbis, isso equivale a bilheteria, shows e camarotes, 80 milhões de reais com o clube social, 238 milhões de reais com patrocínio e publicidade. O que você pensa sobre o atual momento do São Paulo e, mais do que isso, sobre a gestão RIMACIS de 0 a 10? Usa o espaço para comentário para dar uma nota para o atual presidente tricolor. Beleza? Kleber Nunes também, Nicola. Icardi no São Paulo pode acontecer? Não, não pode. O Icardi ganha 3 milhões, ganhava, né? Não tem mais contrato. Ganhava 3 milhões e meio de reais por mês no Galatasaray. Ele vai dar prioridade para negociações que se aproximem disso. O São Paulo não tem a menor condição. Fala do meu tricolor do São Paulo, o Ronaldi Gonçalves. Ronaldi, o São Paulo já tem 4 reforços confirmados, tá? Pela ordem, Vitor Sá, deixa eu ver qual que foi o segundo que foi anunciado. Mas Vitor Sá, o Newton, o Domingos Duarte e o Aurélio Buta. Dá para dizer que é difícil imaginar novos reforços, tá? Mas enfim, é com isso que o São Paulo vai. A negociação em relação ao Caleri segue emperrada, e eu contei com exclusividade ao longo desse final de semana que a BYD, que era a maior interessada na compra dos name rights do estádio do São Paulo, se retirou das negociações. A BYD quase fechou com o São Paulo no final do ano passado, para o início dos name rights em 2026. Ela acabou desistindo do acordo depois daquele escândalo envolvendo venda de camarotes. Pois bem, nesse ano as conversas foram retomadas, existia uma expectativa de um acordo, mas agora posso contar para vocês que a BYD pulou fora dessa negociação, tá bom? O Gregory Teixeira tem notícias do São Paulo. Bom, sobre o São Paulo, já falei a respeito da BYD, já falei sobre a renovação do Caleri, contar um pouquinho sobre... deixa eu falar, o Macis se encontrou com influenciadores digitais do São Paulo nessa semana, e ele disse que, cara, a situação tá periclitante, que há enorme dificuldade financeira e os caras estão torcendo para que caia dinheiro, para que apareça algum dinheiro. Eles não acreditam que serão capazes de alcançar os 180 milhões já estabelecidos com venda de atletas para essa temporada, tá? E aí, só para completar uma última, tem uma contradição do presidente do São Paulo, quer ver, ó? O presidente chegou a dizer que o Júlio Casares havia adiantado 50% das receitas do acordo com a Live Nation. A Live Nation é a empresa que toca com o São Paulo a realização de shows no estádio. De fato, houve essa antecipação de 50% dos shows. E a votação do Conselho teve o voto aprovando a favor do RIMACIS em relação a esse acordo. O que eu consegui apurar é que, ao contrário do que disse o Macis, o São Paulo tem recebido dinheiro desde que o Macis assumiu a presidência do São Paulo em relação a shows. Ele recebe metade do valor. Então, um show para 70 mil pessoas, que garantiria ao São Paulo 4 milhões e meio de reais, o São Paulo embolsa 2 milhões e 250 mil.
Então, quando o Maciç afirma que o São Paulo, na era dele, não recebeu nenhum centavo de shows, isso não é real, tá bom? Severino Costa, Nicola, será que o São Paulo pode dar um chapéu no Corinthians pelo Wesley, já que o Corinthians não pode inscrever ninguém? O Severino, eu ainda acho que não dá para cravar que o Corinthians não vai conseguir inscrever ninguém, até porque a CNRD não é dos órgãos mais respeitáveis, né? Numa dessa, o Corinthians faz o pagamento da parcela de 8 milhões de reais que venceu na sexta-feira e consegue a liberação para registro de atletas. Sobre o Wesley teve proposta oficial do Cruzeiro, ele esteve perto de se tornar reforço do Cruzeiro e acabou se mudando para o Corinthians ou acertando com o Corinthians porque ele é corintiano fanático. Até por conta disso, acho difícil que ele pinte no São Paulo, tá? O Naric escreve Caleri quer 1 milhão e 700 mil de salário, 8 milhões de luvas para renovar, isso dá 2 milhões e 400 mil por mês. O Icardi quer 2,5 para jogar no Brasil, jogador infinitamente mais decisivo. A conta do Naric é que assina, Naric, 8 milhões de luvas por um contrato de 2 anos. Então, se você dividir 8 por 24, quanto é que vai dar? Você vai ter 4 milhões de reais por ano, vai dar pouco menos de 400. Cara, vai para 1,7 mais, vai para uns 2,100. Vai para uns 2,100. Mas, cara, tua conta é muito impressionante. O problema é que o São Paulo não tem condição de pagar os 2,5 pro Mauro Icardi, né? O Icardi é muito mais jogador do que o Caleri, é incomparável, né? E a grande percepção que eu tive, Naric, até no contato com vocês, nessa conversa diária, é de que o torcedor do São Paulo, que sempre defendeu muito o Caleri, sempre foi muito defensor, sempre esteve muito ao lado do Caleri, o torcedor do São Paulo anda bem incomodado com essa pedida do Caleri, com essa vontade dele em criar dificuldades na renovação de contrato. Só para vocês entenderem, deixa eu trazer alguns dados dessa renovação do Caleri. O Caleri pede entre 1,7 e 1,8 milhão de reais por mês. Hoje o São Paulo ofereceu 1,5. Então, o salário nem é a principal diferença. As outras coisas é que pesam, né? O São Paulo hoje tem uma dívida de 7 milhões de reais com ele. O São Paulo admite que precisa pagar essa dívida, mas quer pagar entre 2 e 3 anos, de forma parcelada. E o Caleri quer receber essa dívida em 1 ano. O Caleri pede 9 milhões de reais de luva, tá? Não são 8, são 9. O São Paulo oferece 2 milhões de reais. O Caleri ainda quer bônus por títulos e por classificação para a Libertadores e para o Mundial. O São Paulo entende que não há por que dar bônus para o jogador, tá? Bora continuar com perguntas, dúvidas. O Carlos Vinícius seria um ótimo reforço para o meu São Paulo. O Gilmar está falando que o Carlos Vinícius do Grêmio seria um ótimo reforço para o São Paulo. O Carlos Vinícius quase foi reforço do São Paulo. Teve muito perto de jogar no São Paulo e no Corinthians. O empresário dele ofereceu diversas vezes. Também negociou com o Palmeiras. Mas os 3 grandes de São Paulo sempre olharam com desconfiança para o Carlos Vinícius. Porque é um cara que conseguiu ir bem e muito bem em alguns clubes na Europa, mas foi mal em outros, né? E ninguém queria pagar cerca de 1 milhão de reais por mês. O Grêmio fechou um acordo com ele de 950 mil mensais. E o Carlos Vinícius tem dado muita conta do recado por lá, tá? Vinícius Santos, Nicola, Mauro Icardi pode vir ainda para o São Paulo com essas vendas? Não, o Vinícius, o São Paulo está precisando desesperadamente reduzir folha salarial. E o São Paulo tem liberado o Alan Franco, está em negociações para liberar o Tapia. O São Paulo tem aceitado propostas ruins porque precisa baixar a folha salarial, cara. Como é que vai trazer um cara para ganhar 2,5 milhões e meio de reais hoje seriam suficientes para que o Icardi viesse para o Brasil? Diante desse cenário, difícil de imaginar. Boa noite, Nicola. Você sabe alguma coisa sobre Quinteiros no São Paulo? Quinteiro é um meio atacante colombiano, que joga no River Plate. Ele está fora dos planos do River. Ele quer ir para um clube onde ele possa jogar com mais frequência. O São Paulo alega que não pensa em contratar um meia, tá? Enfim, vocês precisam entender que o São Paulo hoje passa por enormes dificuldades financeiras. Edson Pinheiro, torcedor do São Paulo, boa noite. Primeiramente, chupa a Argentina. Segundamente, vai começar meu sofrimento. Depois de um França versus Inglaterra, vem aí São Paulo versus Coxa, imperdível. Para terminar, saudações de Uberlândia. Pior que eu acho que o cara é meu amigo, o cara é parceiro, o cara vai no encontro de membros, joga de sapato, só porque eu pedi, porque estava faltando gente, ele jogou de sapato, depois tirou o sapato, foi na linha, foi no gol, jogou descalço, aí o cara manda de Uberlândia. Tá bom, seu Edson, tá bom. Kleber Nunes, Nicola Meio Campo Alan, que estava no Moreirense de Portugal, pode pintar no São Paulo, esse nome foi oferecido ao São Paulo. Mas o São Paulo nunca demonstrou muito interesse. Esse atleta, inclusive o Alanzinho, na época de Palmeiras, de base, ele está livre depois de passagem pelo futebol português. O Anderlan, Marcos Antônio irá para o Flamengo. Cara, a coisa deu uma bela esfriada, né? O São Paulo precisa de vendas.
A busca é por 180 milhões de reais. E o Arrimaci já disse que dificilmente essa meta vai ser alcançada. Hoje o principal objetivo do São Paulo é negociar o volante paraguaio Bobadilha. Chegaram até a especular que ele podia ir para o Zenit. Eu conversei com uma pessoa brasileira que trabalha no Zenit. Essa pessoa disse que o nome do Bobadilha nunca foi especulado por lá. O Lucas Rocha, Nicola, o São Paulo já pagou os jogadores? Não, tem pelo menos um mês de direito de imagem. Pelo menos essa é a informação da Rimacis. Eu não duvido que tenha mais coisas pendentes, né? Escutei até que o Arboleda, por exemplo, quando foi reintegrado porque o São Paulo devia dinheiro a ele. Por exemplo, citar mais um caso, o Caleri tem 7 milhões de reais de pendência com o São Paulo. Então, eu truco com essa história de que o São Paulo só deve um mês de direito de imagem, como disse o presidente. Nicola, como é que anda a história da XP no São Paulo? Michael, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Já disse para vocês que a proposta foi considerada bem ruim. O Macis deu essa oferta como baixa. Enfim, o São Paulo considera... E, de fato, a proposta é ruim, tá? Os caras querem emprestar 1,5 bilhão de reais por 30 anos, com juros de 1,1% ao mês, e ainda querem ficar com os name rights do estádio do São Paulo por 30 anos. Se você fizesse uma baita venda dos name rights por 30 anos, talvez esse 1,5 bilhão que eles querem aportar equivaleria ao dinheiro que os caras querem emprestar. Enfim. E Jonathan Caleri fica ou não no São Paulo? Seu contrato será renovado? Durante essa semana, o presidente do São Paulo, Henri Macis, se reuniu com a mídia alternativa do São Paulo e respondeu sobre essa possibilidade. O Macis assegurou que está descartada a chance de o Caleri ser negociado antes do fim da temporada. O contrato dele se encerra em 31 de dezembro. Houve quem dissesse que o Caleri poderia ser vendido. Mas, enquanto a Rimacis se anima ou tenta demonstrar otimismo em relação à renovação de contrato, eu posso te dizer que a chance de permanência para 2027 hoje é pequena, a menos que o São Paulo consiga melhorar bem a condição do negócio. O Caleri pede 1.700.000 reais por mês de salário. São Paulo oferece 1,5 milhão de reais. A diferença de 200 mil, isso talvez seja o menor dos problemas. Acontece que o Caleri quer 9 milhões de reais de luvas. São Paulo topa bancar apenas 2 milhões. O Caleri quer que a dívida que o São Paulo tem com ele, de 7 milhões de reais, seja paga em apenas 1 ano. São Paulo pede no mínimo 2 anos para fazer o parcelamento de toda essa pendência. Para completar, através dos seus representantes, o Caleri exige pagamento de bônus por títulos, vaga na Libertadores e também no Mundial. O São Paulo não quer fazer qualquer pagamento em bônus. Só uma frase que eu destaquei desse bate-papo do Henri Macis com torcedores e influenciadores do São Paulo, abre aspas, é rezar e torcer para entrar dinheiro. É mais ou menos essa a matemática do São Paulo diante da escassez de grana, com dificuldades no pagamento dos atletas e também fornecedores e outros clubes.